Vamos lá. Pessoal, hoje é dia 22 de abril de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia. Nós vamos continuar falando sobre transporte de gametas e fecundação. Já falei de algumas coisas mais cedo e agora eu tenho que falar de ereção peniana. Por que ereção é importante? Porque sem ereção não tem penetração e sem penetração a história não rola. Tá? Então, vamos conversar sobre os mecanismos de ereção peniana. Primeira coisa que eu quero começar com uma novidade aqui, ó, coisa que normalmente eu não falei até agora, mas que agora, a partir desse semestre, eu quero falar um pouco sobre o estímulo bioquímico desse processo. É legal para a gente entender mais e, ao mesmo tempo, para a gente entender o papel do Viagra. Tá? Tá aqui, ó. Bem, então vamos lá. Como é que funciona o mecanismo? Estímulos chegam em neurônios, esses neurônios agem sobre células do endotélio peniano, da parte interna do pênis, né? Dos vasos do pênis. Essas células do endotélio peniano elas vão produzir óxido nítrico. Esse óxido nítrico é um importante mensageiro celular. Ele vai agir sobre um outro mensageiro, um mensageiro chamado GTP. O sistema GTP dentro das células, então, funciona como um mensageiro. Lembra? A ATP é com adenosina, GTP é com guanosina. Então, são parentes próximos. Enquanto o ATP tem importância para a produção de energia, o GTP é um mensageiro intracelular significativo, importante, está envolvido em várias vias. Então, você tem, repetindo, estímulos agem em neurônios, que agem no endotélio, que produz ácido nítrico, que age na guanilciclase, uma enzima que vai converter o GTP em GTP cíclico, em GMP cíclico. Então o que acontece? GTP trifosfato, GMP perdeu dois fosfatos inorgânicos e virou uma forma cíclica, GMP cíclico. O GMP cíclico, por sua vez, está envolvido no processo de ereção, tá? É o GMP cíclico um dos responsáveis pela ereção peniana. Tá? Bem, esse GMP cíclico permanece um tempo e depois ele é convertido de novo em GMP, mas agora sem estar na forma cíclica. Quando acontece a transformação do GMP da forma cíclica para o GMP simples, sem estar no formato cíclico, a ereção termina. Então, você tem flacidez peniana. Flacidez. Ok? Flacidez. Quem converte o GMP da sua forma cíclica para o GMP simples é uma enzima chamada fosfodiesterase. Certo? Então, a historinha é: estímulos, neurônios endotélio libera óxido nítrico, que ativa a guanilciclase no interior das células e elas transformam GTP em GMP cíclico, que vai causar ereção. Para essa ereção acabar, o GMP cíclico é transformado em GMP pela enzima fosfodiesterase. E aí age o tal do Viagra. O Viagra, cuja a fórmula química, o nome químico dele é sildenafil. Esse sildenafil, ele está no Viagra, está no Cialis e em outros medicamentos aí que causam ereção. Na realidade, as pessoas falam que causa ereção de forma equivocada. O Viagra não causa ereção, ele mantém a ereção. Concorda comigo? Quem está causando ereção? Olha, quem causa a ereção é o óxido nítrico, que age sobre a guanilciclase e ela transforma GTP em GMP cíclico.
Isso é ereção. A ereção vai terminar quando o GMP cíclico vira GMP. Quem que vai causar esse processo? A fosfodiesterase. Ou sildenafil, o Viagra, bloqueia a ação da fosfodiesterase. E aí é mantida a ereção por um tempo maior. Essa ereção pode ser mantida durante 2, 3 horas. Tá? Então, o Viagra, quando ele foi descoberto lá na década de 90 por pesquisadores da Pfizer, do principal laboratório farmacêutico do mundo, um dos principais, né? Os caras estavam pesquisando pessoas que tinham problema cardíaco, problemas de pressão. O que acontecia com essa droga? Ela ia fazer uma vasoconstrição periférica para ajudar pessoas que tinham coração fraco. Tá? E aí o que acontece? Alguns pacientes, ao serem testados, reportaram essas ereções inesperadas. Era gente que tinha problema, mais idoso, homens mais idosos, que tinham problema de ereção, de manter a ereção. Aí o que acontece? O laboratório, que não era bobo nem nada, nunca foi, né? Resolveu investir nesse efeito colateral do medicamento. E aí foi criada a pílula azulzinha, o tal do Viagra. Viagra é muito legal, porque ele vai manter a ereção por mais tempo, mas ele não causa ereção. Então, se o cara não consegue ter ereção, ou se ele tem, por exemplo, ejaculação precoce, não é o Viagra que vai resolver o problema dele. Agora, essa ereção prolongada pelo uso do Viagra mudou muito a nossa vida sexual. É uma revolução não tão importante, claro, como as pílulas anticoncepcionais, mas que tem tornado a vida das pessoas muito mais fácil de se viver. Tá? Agora, Viagra não é um medicamento para uso recreacional. O que é uso recreacional? É uma pessoa que não precisa usar o Viagra e está usando. Isso não deve, porque o Viagra, conforme eu disse para vocês, causa vasoconstrição. E se o cara, mesmo novo, o cara tem um problema já cardíaco desenvolvido, essa vasoconstrição inesperada pode causar uma parada cardíaca. Então não é para tomar. Só vai tomar se o médico indicar em casos específicos. Além disso, o Viagra pode causar, em cerca de 1 a 2% dos casos, uma ereção que não termina. É o que a gente chama de priapismo. Então, essa ereção continuada, à medida que ela vai ficando ali, o sangue vai ficando mais tempo parado no pênis, e aí pode dar o quê? Uma necrose do pênis. Se você não cuidar, essa necrose começa ali no pênis, pode se espalhar e ter consequências para o organismo inteiro, inclusive matando a pessoa. Então, enfatizar de novo, Viagra é um medicamento legal, interessante, importante, mas que não deve ser tomado por jovens. Eu estou enfatizando isso, porque é super comum a gente ver meninos aí de 20 e poucos anos que nunca tiveram problema de ereção, tomar isso porque vai sair com a menina, quer fazer um bom papel lá e tal, durante o ato sexual, etc, né? E toma esse medicamento e aí está feita a confusão. Tudo bem, tranquilo? Estão entendendo? Tá? Então, e no pênis, fisicamente, como é que funciona? Eu tenho 2 modelos para mostrar para vocês aqui. Então, isso aqui é um corte do pênis, tá? Eu já mostrei a estrutura do pênis, né? Para vocês, já mostrei mais cedo, mostrei? Na aula mais cedo? Então, está aqui o corte do pênis. O que eu tenho aqui? Os corpos cavernosos e o corpo cavernoso da uretra, ou esponjoso aqui embaixo. Essa seria a uretra. Então, você tem esse monte de lacunas, um monte de vasos sanguíneos estão presentes nesses corpos cavernosos, e essas lacunas podem se encher de sangue. Então o sangue vem aqui, né? O sangue vai entrar por esses vasos sanguíneos aqui, indicados em vermelho, que são artérias. Está aqui, ó. E nessa disposição meio circular, eu tenho veias que vão retirar esses aqui indicadas em azul, vão retirar o sangue dessas lacunas e o pênis vai entrar em flacidez. Como é que funciona morfologicamente? Como é que funciona anatomicamente? Ali a gente está vendo a bioquímica. Então o que você tem aqui, ó, do lado de fora, que não está mostrado no modelo? Você tem uma cápsula de tecido conjuntivo. Então quando esse pênis está flácido, beleza. Quando ele vai ficando se enchendo de sangue, os corpos
cavernosos ficam espremidos nessa cápsula de conjuntivo, nessa túnica conjuntiva que está aqui. Então eles vão ficar espremidos. E quando eles ficam espremidos, olha aqui, ó, nesse caso, as lacunas estão bem cheias de sangue, tá vendo? Ele cresce. E ao crescer, esses vasos não, que estão de comprido, para a entrada de sangue no pênis, as artérias tudo bem. Mas olha as veias ficam espremidas pela presença dessa estrutura que envolta essa cápsula de tecido conjuntivo. Então isso espreme essas lacunas, espreme as veias que estão aqui, e o sangue tem dificuldade para entrar. Então, para sair, o sangue entra com a mesma facilidade, mas para sair é mais difícil. Resultado disso, o sangue vai ficar mais tempo parado dentro do pênis, já que ele está com dificuldade para sair pelas veias. Ele entra pelas artérias sem problema e tem dificuldade para sair pelas veias, já que elas vão ficar espremidas na cápsula. E aí você consegue manter a ereção, tá? Uma ereção normal, quando o pênis está entrando, está ficando ereto, entra mais sangue do que sai. Quando ele está ereto, a quantidade que entra e que sai tem que ser equivalentes. Você não pode ficar com sangue parado. E quando o pênis vai ficar flácido, a quantidade que sai, óbvio, tem que ser maior do que a quantidade que entra. Como você tem essa cápsula que vai segurar isso aqui, vai segurar a quantidade que sai, vai delimitar a quantidade que sai, então você consegue manter a ereção, tá? Por um tempo. O que faz o Viagra? Vai agir no sangue que está entrando nesse pênis, tá? Já que aqui você tem isso aqui espremido para sair, ele vai agir nesse sangue que está entrando, fazendo o mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, ereção peniana, a gente tinha que falar dela para a gente seguir à frente. Vou apagar aqui, tá? Ereção já era. Agora eu queria falar de tampão seminal. O sêmen é depositado no fundo da vagina. Quando esse sêmen é depositado, os meninos sabem, quando você ejacula, no primeiro momento, o sêmen é líquido, senão ele não sairia. Mas imediatamente, nos primeiros segundos que ele está do lado de fora, ele fica gelatinoso. Vai ficar gelatinoso, vai fazer uma estrutura gelatinosa que vai durar aí 20 minutos, meia hora. E depois ele começa a se desfazer. Essa estrutura gelatinosa começa a se desfazer aos poucos. Deixa eu contar um exemplo de um animal próximo da gente para vocês entenderem a importância dessa formação de uma gelatina no sêmen. Vamos pensar em macaco. Macacos vivem em grupos com vários indivíduos. Eles têm uma hierarquia dentro desse grupo. Você tem um macaco dominante, que é o macaco alfa. Esse macaco dominante, ele tem alguns privilégios. Bem, primeiro, ele é o mais forte, talvez ele seja o mais inteligente, ele consegue guiar aquele grupo de vários indivíduos ali no ambiente, proteger esses indivíduos, organizar a bagunça deles, tá? Agora, esse macaco tem alguns privilégios, por ser assim, ser o dominante. É o macaco alfa que a gente chama. O que acontece com esse macaco? Ele é o primeiro a comer. Se falta comida, ele come, o resto fica sem. E ele tem privilégio para copular com as fêmeas. Então, quando a fêmea está no cio, ele copula com ela em primeiro lugar, tá? Só que no grupo, deixa eu explicar o fato de copular para o grupo, o que significa. É uma vantagem, porque se esse macaco é geneticamente mais bem dotado, para o grupo ter filhotes, crias mais bem dotados, melhor para o grupo. Concorda comigo? Então todo mundo ganha. Agora, no grupo de macacos, você não tem só o macaco dominante. Você tem vários macacos que não são dominantes. Então você tem o macaco beta e os outros macacos ali. Tá? Então imagina o macaco que é o segundo na linha de domínio, o beta. Ele não vai copular com as fêmeas, porque o privilégio é do alfa.
Depois que o alfa copula, ele pode copular, tá? Então, se a fêmea deixa qualquer macaco copular com ela, ela não escolhe qual macaco vai copular com ela. Mesmo que se ela escolher, o outro macaco pega, bate nela e copula com ela à força. Então, para ela não se machucar, ela permite, quando ela está no ciclo, qualquer macaco copule com ela. Mas dentro do grupo existe uma hierarquia e quem vai copular primeiro é o alfa. Esse macaco beta, que copularia depois, ele em teoria não vai ter filhotes. Por quê? Porque o alfa, ao copular, ele produz muito sêmen e esse sêmen no interior da vagina faz um tampão que permanece durante horas, às vezes dias, sólido ali no interior da vagina. Parte dele entra para dentro do útero e uma outra parte fica tampando o fundo da vagina. Então, o outro macaco que vem e copula não consegue engravidar a fêmea. Pronto, tá? Agora, o macaco beta, o que não domina, ele tem algumas coisas, algumas espertezas que são dele. Por exemplo, ele ajuda as fêmeas com os filhotes, ele fica mais perto das fêmeas, ajuda as fêmeas a cuidar dos filhotes, proteger as fêmeas e os próprios filhotes, ajuda as fêmeas a procurar alimento, etc, etc. Então ele está ali mais próximo. Então quando a fêmea entra no cio, muitas vezes ele fica sabendo antes do macaco dominante, antes do alfa, e copula com a fêmea antes do alfa, sem o alfa ver. Se o alfa ver, vai bater nele, mas ele consegue ali na espreita copular com a fêmea e cai fora, tá? O que acontece nesse caso? Inverte a história. O alfa copula com a fêmea, acha que está fazendo filhotes na fêmea, mas por outro lado os filhotes são do beta ou de um outro macaco hierarquicamente menos importante. No final das contas fica todo mundo satisfeito, porque o macaco não sabe disso. Então quando nasce o filhotinho e o macaco copulou com a fêmea, ele pensa: esse macaquinho é meu filho. O alfa, ao copular-se primeiro, normalmente em primeiro, mas se copular em segundo lugar, ele vai pensar sempre que o macaco é filho dele. E todo mundo fica feliz e satisfeito, tá vendo? Tá? Então esse tampão que é liberado pelo macaco no interior da vagina da fêmea vai impedir que outros macacos copulem nos próximos dias e tenham filhos com elas. Tá? Bem, obviamente na nossa espécie não é assim, né? Eu não preciso ter uma relação sexual com minha parceira para garantir que ela não tenha relações sexuais com outras pessoas nesse período, tá? Ou se tiver relações sexuais, essas relações não vão significar gravidez, tá? A gente tem outras regras, outras barreiras que impedem esse tipo de comportamento, tudo bem? Bem, mas eu ainda produzo um sêmen que não é tão abundante quanto o do macaco e que não forma um tampão por tanto tempo, mas forma um pequeno tampão. Então quando a gente ejacula, os meninos sabem disso, o nosso sêmen vai geleificar, ele vai virar uma geleinha que vai permanecer durinho, um tampãozinho, e vai permanecer durinho ali durante alguns minutos. Bem, se não é para proteger contra um outro parceiro, para que eu teria esse tipo de função ainda do meu sêmen? As pessoas foram estudar e acham que isso é uma forma de você garantir que os espermatozoides entrem para dentro do sistema genital feminino aos poucos. Quando você entra com os espermatozoides aos poucos, você manda grupos de espermatozoides para dentro do útero, esses grupos de espermatozoides vão enfrentar os perigos e logo depois você manda um outro grupo, enquanto aqueles primeiros espermatozoides estão enfrentando o perigo, um outro grupo às vezes consegue passar e consegue chegar até o local da fecundação. Essa que seria a ideia, tá? Tudo bem? Então, se a gente olhar esse tampão, ele funciona assim, ó. O que você tem no tampão? Fibrina. Já falei de fibrina na aula passada. Lembra que eu falei de plasmina, plasminogênio, que destrói a fibrina que está no sangue, que vai fazer, essa fibrina faz a tampão de coagulação, e a plasmina, que é a forma ativa do plasminogênio, destrói ela. Tá aqui.
Então essa estrutura aqui, essas estruturas rosas, são a fibrina. Faz um tampão. Para fazer o tampão, as fibrinas são unidas por essas proteínas marronzinhas que estão aqui, essas bolinhas. Essas bolinhas representam duas proteínas diferentes da mesma família. São as chamadas semenogelinas. Deixa eu escrever aqui, ó. Semeno de sêmen. Gelina, porque elas fazem a geleificação do sêmen. Tá? Então elas aqui, ó. Elas se juntam e unem as fibras de fibrina que estão aqui e fazem um tampão, tá certo? E o espermatozoide, olha aqui o espermatozoide preso, ó, ele não consegue atravessar esse tampão, tá? Além disso, eu tenho umas proteínas que estão indicadas por umas tesourinhas. Na ponta da tesourinha eu tenho um negócio rosa para indicar que essas proteínas estão inativas. Essas proteínas são conhecidas como PSA, antígeno prostático sanguíneo. É aquela proteína que é um marcador da saúde da próstata. Como assim? Quando você está com menos de 50 anos, não se faz toque retal, não precisa. É acima de 50 anos que a próstata começa a crescer realmente. Aí é necessário o toque retal. Antes disso, o médico pede um exame de sangue para analisar o PSA. Então o PSA, se ele está muito elevado, além dos valores esperados para a sua idade, é que você pode estar com a próstata grande. E isso é um indício que talvez essa próstata vai gerar no futuro um câncer. Então tem que ser cuidado. Bem, o PSA está aqui, ó, também no meu sêmen, tá vendo? E aqui ele está inativo. Por que ele está inativo? Está inativo porque para ele ser ativado depende dos íons zinco. O zinco, vocês já devem ter ouvido falar por aí, é um cátion extremamente importante para a nossa saúde sexual, principalmente saúde sexual masculina, né? Então, zinco é muito importante. Esse zinco aqui, ó, ele é capturado pela semenogelina. Essa semenogelina capta o zinco, e sem zinco, os PSAs representados por essas tesourinhas estão inativos. Tá? Então está feito o tampão. O que acontece depois de um certo tempo? As semenogelinas começam a liberar o zinco ativa os PSAs. O que o PSA faz? Destrói, olham aqui, ó, destrói a semenogelina. E ao destruir a semenogelina, o tampão de seminal, tá, se desfaz. Olha, as fibrinas ficam soltas. E ao ficarem soltas, os espermatozoides também. Aí o que o espermatozoide faz? Ele consegue entrar para dentro do útero. Tá? Tudo bem? Então, tampão seminal. Agora vamos falar do mecanismo de transporte propriamente dito, tá? Falamos sobre isso, estamos aqui, tá? Bem, então são depositados em média 250 milhões de espermatozoides aqui no fundo da vagina. Esses espermatozoides vão entrar para dentro do útero, mas eles têm uma série de problemas que têm que ser vencidos. O primeiro deles é que essa região é muito ácida. Por que ela é ácida? Porque você tem um monte de glândulas no endométrio, parte interna do útero, que produz carboidrato. Esse carboidrato é atacado pela flora bacteriana que a gente tem aqui. E essa flora, ela vai fermentar esse carboidrato formando ácido lático. Ácido lático aumenta a acidez. Aumentando a acidez, você torna o ambiente inóspito para bactérias nocivas. Essa acidez, para vocês terem uma ideia, o pH fica em torno de 3,5 e 3,8. Um pH muito baixo, que acaba sendo bom para as bactérias da nossa flora bacteriana, mas ruins para bactérias nocivas, causadoras de doença. Tá? Então, tudo bem, legal, bom mecanismo.
Só que nós temos um problema. Essa acidez é péssima para os espermatozoides. Mata os espermatozoides também. Para evitar o problema, tem uma secreção da próstata. Lembra lá da palavra cruzada? Compostos alcalinos. Esses compostos alcalinos na próstata, o que eles fazem? Aumentam a basicidade. Você vai ter um pH que vai tender à neutralidade ou ser levemente alcalino. Vai estar entre 6,8 e 7,2, enquanto esse sêmen estiver passando ali. Então faz sentido você desmanchar o tampão seminal aos pouquinhos. Ao invés de você desmanchar tudo de uma vez e dar só um pico de aumento aqui e tentar todo mundo passar, você faz o quê? Desfaz um pedacinho do tampão, o pH sai de 3,5 para 7. Daqui a pouco você faz de novo, o pH sobe de novo. E você vai tendo essa flutuação de pH, permitindo a entrada dos espermatozoides. Então um número maior de espermatozoides consegue entrar, já que você está desmanchando o tampão seminal aos poucos. Agora, um outro problema, aqui ó, nessa região bem na entrada aqui do canal cervical, né, do colo do útero, aqui ó, bem na entrada, você tem um tampão mucoso, que a gente chama barreira mucocervical, ou tampão mucoso cervical. O que é esse tampão? É um tampão feito por muco. O que é muco? É uma secreção, né, formada por glicoproteínas. Outro exemplo de muco, por exemplo, o muco que é produzido no nosso nariz, tá? Como é que funciona? Aí eu estou gripado, aí fica escorrendo. Quando você está gripado, é porque você está produzindo demais, porque seu organismo está tentando combater aquele agente infeccioso que está lá dentro. Mas a gente produz muco o tempo inteiro. O muco que é produzido no nariz, ele é batido para baixo, passa pela nasofaringe e aqui na região aqui do esôfago aqui, ele vai ser engolido. Pronto, tá? Toda sujeirinha que entrar, inclusive bactérias que entrarem pelo meu nariz, grudam nesse muco. Os cílios do meu epitélio nasal e do meu epitélio respiratório vão bater para dentro, empurrando essa sujeira para lá. Então me protege. Aqui ó, no meu pulmão, para cima aqui, eu tenho também muco produzido, bate para cima, de novo vai parar lá no esôfago e eu vou engolir. Tá? Então é uma proteção que eu tenho. Tá? Esse muco, quando a gente está produzindo muito, está gripado, ele endurece, vira o quê? Uma meleca. Então, nessa região aqui, ó, do cérvix, do útero, você tem também uma produção desse muco. Ele tem duas conformações. Ou ele está durinho, na forma de meleca. Quando isso? Após a menstruação, no período da fase proliferativa. E na fase que vem depois da ovocitação, que é a fase secretória. Então ele está fechadinho aqui, ó. Ele é uma melequinha que fecha essa entrada. Só que no período fértil, aí do 9º ao 16º dia mais ou menos, esse muco ele vai ficar aquoso, ele vai receber água. E ao receber água, o que ele faz? Vira um catarrinho que vai escorrer pela vagina e que vai sair lá na calcinha. Então você vai conseguir notar a presença desse muco que está ali. O que aconteceu? Por que esse muco ganhou água? Porque esse muco aqui, ó, ele responde aos níveis de estrógeno. Você lembra um pouco antes do seu período fértil, o nível de estrógeno vai crescendo? E aí o que acontece? Esse estrógeno está dando uma informação para as glândulas aqui. Produzam muco, agora com mais água. E aí essa secreção desce, né? Ela vai desce pela sua vagina e vem para cá. Existe um método que a gente avalia essa secreção, tá? É um método que vai avaliar o método muco cervical, que se chama também de Billings. Então esse método, depois a gente vai falar sobre ele quando for falar sobre métodos comportamentais de contracepção, tá? Bem, então quando você estiver no seu dia fértil,
Se você tiver uma relação sexual fora do seu dia fértil, a barreira não deixa os espermatozoides entrarem, vão ficar presos no fundo da sua vagina até morrer. Se você está no seu dia fértil, os espermatozoides entram para dentro do útero. Agora, repara numa coisa, se você olhar aqui, ó, 250 milhões depositados no fundo da vagina. Quando você olhar no corpo do útero, você tem só 100 mil espermatozoides. Você vai falar, oh, mas isso aqui é muito, mas esse também é muito. Não é não. Tá? Um número comparado com o outro, há uma perda de 99,99% dos espermatozoides. Então, 99, quase 100% dos espermatozoides, quase o total dos espermatozoides, são perdidos nesse trajeto. Por quê? Porque é um trajeto muito perigoso. 2 motivos eu já falei. O muco e mais o pH, extremamente ácido, tá? Para esse ambiente aqui. Além disso, nesse ambiente, você tem um monte de células de defesa, principalmente aquelas células que são células de ataque, de defesa imune ativa, né? São as células que a gente chama de neutrófilos, tá? Essas células vão estar muito presentes aqui no útero e servem para destruir qualquer coisa estranha que apareça, inclusive espermatozoides, tá? Além disso, essa região é cheia de reentrâncias e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu estou adiantando algumas coisas, daqui a pouco a gente vai passar pelo slide, eu dou uma reforçada no que eu estou falando, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, as reentrâncias, para demonstrar para vocês o quanto que esse caminho dos espermatozoides é difícil. Dentro do útero é cheio dessas reentrâncias. Aqui eu tenho 2 regiões, na realidade na tuba, para a gente ver. Olha a junção útero-tubária, como ela é quase fechada, tá vendo? Olha aqui a ampola, onde acontece a fecundação, como ela é cheia de reentrâncias. O que acontece, já que eu estou falando da útero-tubária, que é aquela região intramural também, eu queria lembrar uma coisa. Essa junção útero-tubária, ela fica fechada até o útero estar pronto para receber o embrião. Então, quando o bebê é fecundado na ampola, ele retorna para onde? Quando o bebê é formado lá na ampola pela fecundação, ele retorna por onde? Ele dá a marcha ré, não é? Então, o que acontece? O espermatozoide, ele vai voltar. Da marcha ré não, ele segue para frente, né? Porque você está pensando naquela estrutura maior. Então, o que você tem ali? Chegando ali, você tem o ovócito, 2, e está chegando o espermatozoide. Ele fecundou e tudo continua seguindo em direção ao útero. Então, ele vai passar por onde? Ele vai sair, foi ampola, istmo e para na junção útero-tubária, porque ela está fechada. Ela responde aos níveis de progesterona. Progesterona é produzida nesse momento pelo corpo lúteo. Essa progesterona serve para deixar o útero pronto para a gravidez. Só que a progesterona leva alguns dias para deixar esse útero pronto para essa festa. Aí, enquanto a progesterona está aumentando o nível e agindo lá no útero, o embriãozinho fica preso na tuba. Ele vai ficar preso 2 dias aí, entre o dia 3 e o dia 5 após a fecundação. E ele se desenvolve um pouquinho nessa região. Só depois do 5º dia, quando aumenta o número de progesterona, porque a progesterona foi crescendo, já que o corpo lúteo estava se formando e o útero estava se preparando para receber o embrião, aí sim, aqui se abre e o embriãozinho consegue passar. Já que eu falei disso, eu queria lembrar essa coisa, tá? Aqui do lado de cá, o que me interessa, continuando o nosso assunto, é aqui que acontece a fecundação, região da ampola, tá? Olha aqui nessa região da ampola. Na ampola, você vai ter muitas reentrâncias. Vou dar um zoom nessa regiãozinha aqui, ó. Olha lá, cheio de reentrâncias, tá? Se eu der uma olhada, o ovócito 2 estaria perdido aqui. Vamos supor que essa bolinha que eu estou fazendo aqui com o dedo, seja com a minha mão, seja o folículo ovocitário. Ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, tá vendo? Difícil de ser encontrado pelo gameta masculino. E o espermatozoide? Onde estaria? Qual que é o tamanho do espermatozoide para a gente ter um parâmetro? Eu fiz de novo um zoom aqui, ó, nessa área e ampliei para cá. O que eu tenho aqui? O epitélio do endométrio, da ampola. Está ali. Olha, um epitélio com células
prismáticas, né, altas, com cílios. Aqui está o núcleo. Lembra que eu contei para vocês que o espermatozoide, o volume equivalente ao volume do núcleo? Então o espermatozoide talvez fosse representado por essa bolinha que está aqui, ó, que é uma sujeira, não é espermatozoide, tá? E teria uma cauda que viria mais ou menos até aqui, ó, extremamente pequeno. Imagina, ó, isso aqui é um pedacinho minúsculo aqui, ó, e o espermatozoide é menor que isso, tá? E olha o tanto de reentrâncias que tem aqui. Então é muito fácil o espermatozoide ficar perdido, ser atacado pelo meio ácido ou ser atacado por neutrófilos que estão ali. Então está explicado porque a gente produz tantos espermatozoides. Agora repara numa coisa, e por que tantos espermatozoides morrem. Então se eu olhar aqui no corpo do útero, eu tenho 100 mil. Se eu for olhar lá no istmo, depois da junção útero-tubária, eu vou ter só 3 mil. E se eu for olhar na ampola, aonde vai ocorrer a fecundação, chego ali 50, 100 espermatozoides. Muito poucos. Então quem vai na realidade fecundar é um número muito pequeno, infinitesimal em comparação com o que é colocado no início. Tá? Mas, na maioria das vezes dá certo, né? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Voltando a falar do muco. Oi? Você falou que a junção útero-tubária ela fica fechada. Fica fechada. Mas como é que o espermatozoide... Ela fica fechada para um embrião que é gigantesco. Então imagina, essa sala seria um embrião. O espermatozoide é isso aqui, ó. Tá vendo? O embrião não passa, mas o espermatozoide, que é pequenininho, consegue passar. Tá? Então acontece a fecundação porque ela não fica totalmente fechada, há espacinho suficiente para o espermatozoide passar, mas com uma coisa grandona como o embrião não dá, ela tem que abrir. Voltando a falar do muco, olha aqui, ó, como eu disse para vocês. Então na fase proliferativa aqui, ó, ele está seco, pegajoso, tá vendo? Tá? Como se fosse uma meleca. Do mesmo jeito aqui, ó, na fase secretória, ele fica mais seco, mais pegajoso, tá? Uma cor mais turva e diminuiu em quantidade, tá? Nessa fase aqui, ó, perto do dia fértil, ele vai aumentar em quantidade porque ele vai receber água. Por que ele recebe água? Porque as glândulas ali no endométrio lá da região cervical, elas respondem ao pico de estrógeno, produzindo muco com mais líquido. E esse muco com mais líquido, com mais água, ele escorre. E aí a região deixa de estar fechada. Tudo bem? Tranquilo aí? Já tinha adiantado o assunto, né? Agora, um outro assunto. Mecanismos de transporte. Como esses espermatozoides conseguem chegar lá na região de fecundação? Lá na ampola. A gente sempre aprendeu no colégio que é a batida do flagelo. Hoje eu já falei com vocês que não é flagelo, é cauda. Então é a batida da cauda. Se descobriu que na realidade não é verdade. O espermatozoide chega na região da fecundação, lá na ampola, por dois movimentos. O movimento do batido dos cílios do útero. Lembra que o útero tem cílios, né? Mostrei na figura aqui atrás, ó. Olha lá os cílios aqui. São esses cílios que batem para impulsionar os espermatozoides. E, principalmente, pelos movimentos musculares do miométrio. Lembra da história das prostaglandinas, que fazem contração do útero? É o útero contraindo que ele suga os espermatozoides para dentro. O batimento dos flagelos, na realidade, o batimento da cauda, ele vai ser responsável só para o espermatozoide atravessar aquela região da corona radiata. Tirando-se isso, o batimento tem muito pouca importância. Agora, olha que coisa interessante. Se você for olhar, em torno de poucos minutos a poucas horas depois da deposição de espermatozoides no fundo da vagina, você já tem espermatozoides na ampola. Tá? Só que esses espermatozoides que chegam lá muito rápido não conseguem fecundar. Os espermatozoides que chegam lentamente, eles podem levar dias para chegar lá,
também não conseguem fecundar. Quem parece que fecunda são os espermatozoides que não são muito lentos, mas também não são muito rápidos. Porque as pessoas têm descoberto que o gameta feminino, apesar dele estar vivo durante 24 horas depois da sua produção, ele tem um período dentro desse ciclo aí dele de vida em que ele consegue ser fecundado. Então, permite com que só espermatozoides que cheguem naquele período ali, naquela fase em que ele consegue receber os espermatozoides, consigam fecundar. Então, o espermatozoide espertinho, que chegou muito rápido, chega lá e encontra a porta fechada. Espermatozoide lentinho, que demorou muito tempo para chegar, chega lá, a porta já se abriu e já se fechou de novo. E ele não consegue fecundar. Tudo bem? Vamos mais um pouco. Bem, 250 milhões de espermatozoides. Você pode ter uma maioria de espermatozoides com defeito. Muitos podem estar com defeito. O que seriam defeitos no espermatozoide? Além de defeitos fisiológicos que a gente não consegue ver, existem defeitos morfológicos bem visíveis. Por exemplo, olha esse espermatozoide, cabeçudo. Esse é o normal, ó. Olha o cabeçudo. Olha o que ficou com a cabeça pequena. Olha um outro aqui que está com duas cabeças. Olha um que está com duas caudas. Olha um que ficou com a cabeça deformada. Um que ficou com o compartimento intermediário deformado. Alguns com a cauda deformada também estão presentes. O que acontece com esses espermatozoides? Na hora da sua produção, da espermatogênese, aconteceu um defeito. Então você tem naqueles 250 milhões de espermatozoides, muitos que são defeituosos. Você continua produzindo esses espermatozoides porque a produção é muito grande. Então é preferível fazer um espermatozoide com defeito e jogá-lo lá na fecundação, na tentativa de fecundação, do que você destruir esse espermatozoide. Deixa ele com defeito. Mas esses espermatozoides com defeito, eles não conseguem fecundar. Por quê? Porque a competição é muito feroz. São 250 milhões de competidores. Então, se você tiver um espermatozoide que tem defeito, não fecunda. Fica para trás na história. Tá? É o que a gente chama corrida de espermatozoides. Só os bons conseguem fecundar. E dentre os bons, os que têm sorte. Você vai dizer assim, fecundou. Então eu tinha só, vamos dizer, 50 espermatozoides bons, daqueles 250 milhões? Não. Os 50 são os bons que tiveram sorte. Tá bom? Então, são as duas coisas envolvidas. Tá? Lembra daquilo que eu contei para vocês de variabilidade genética? A gente tem que pensar nesse fator também. No fator sorte. Você produz os gametas. Você tem alguns gametas com um arranjo legal, de sucesso, que vai ser interessante. Mas se o espermatozoide não tiver sorte, ele não consegue fecundar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem, como é que você avalia isso? Imagina, deixa eu só resumir a história. O casal está querendo ter filhos, não consegue ter. Ele vai no médico. O médico, a primeira coisa que o médico vai pedir é um exame para o cara, um exame que a gente chama de espermograma. O que é esse exame? Você vai no laboratório, vão te dar um pote. Você vai passar 6 dias sem ter relação sexual, sem se masturbar. Aí depois você se masturba e coleta os espermatozoides naquele pote. O sêmen naquele pote, né? O que você vai fazer? Esse sêmen vai ser avaliado. Primeiro em relação ao volume. Se espera que você tenha um volume de alguns de 2, 3 ml ali, nesse final desses 6 dias. Então vai ver, se você está com volume muito pequeno, você está com problema. Se você está com volume exagerado também, pode ser um problema. Então você tem que ter um volume certo ali. Outra coisa, vão se avaliar os espermatozoides que são espermatozoides sadios. Então, aquele seu sêmen é recolhido no laboratório, o técnico vai pegar uma alíquota dele, vai colocar numa câmara, tá? Uma câmarazinha Neubauer, que é uma câmara toda quadriculada, e vai
contar os espermatozoides sadios em alguns campos. O que são espermatozoides sadios? São espermatozoides que têm um movimento retilíneo, estão nadando para frente. Espermatozoides parados estão mortos ou com defeito. Espermatozoides que estão fazendo um movimento irregular, meio errático, também estão com defeito. Então, o técnico vai dizer para você, daquela amostra ali, eu tenho 22% de espermatozoides que são sadios. Eu tenho 60% de espermatozoides que são sadios. Bem, se numa amostra de sêmen você tiver 10% de espermatozoides sadios, você é considerado fértil. Portanto, se eu tiver em mim 90% de espermatozoides com defeito e 10% bons, eu sou tão fértil quanto o cara que tem 60% de bons. Tá? Então você tem que ter no mínimo, para ser considerado fértil, 10% bons, normais, nadando bonitinho. Abaixo disso começa a infertilidade, os graus diferentes de infertilidade. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Contudo, esses espermatozoides normais, com movimento retilíneo, servem para o exame. Lá dentro do útero, eles não podem. Por quê? Porque o útero, conforme eu disse para vocês, é cheio de reentrâncias, né? Então imagina, está uma reentrância aqui, vem um espermatozoide nadando retilíneo, ele bate na reentrância. O que acontece? Ele não consegue sair daí, porque ele só nada para frente. Ele vai ficar preso até uma célula de defesa encontrá-lo e destruí-lo. Então não adianta. Então lá no útero, esses espermatozoides têm que ser capazes de fazer outros movimentos. Esses outros movimentos são movimentos que dependem de uma coisa que a gente chama de canais de Keck-Speer. Está aqui, ó. Canais de Keck-Speer. Então, na membrana plasmática do espermatozoide, então está o espermatozoide aqui, ó. Existem esses canaizinhos. Esses canaizinhos se abrem, então vou fazer um canal gigante aqui, ó. Eles se abrem e entra cálcio. Então, eles se chamam canais de Keck. Keck é cátion, íons positivos. Qual íon? O cálcio. Tá? Então, são canais vazantes de cálcio, que permitem a entrada de cálcio no interior do espermatozoide. Então, Keck de cátion, Speer de espermatozoide. Tá? Então, quando esse canal se abre, o espermatozoide está vindo. Abriu um canal aqui. O que o espermatozoide faz? Gira para cima. Abriu do lado de cá, ele gira para cá. Abriu embaixo, ele gira para baixo. E assim ele vai girando para lá e para cá. Beleza? Pergunta: de onde vem o cálcio? Mensageiro intracelular super comum. Vem dos meus ossos, da minha alimentação. Então cálcio não falta. Se eu tenho um monte de cálcio no meu organismo, como é que o espermatozoide então vai usar esse cálcio para fazer os movimentos e fazer os movimentos certos? Porque não adianta o espermatozoide só se movimentar se ele não consegue achar o ovócito 2 naquele monte de reentrâncias. Para isso, então, na realidade, não existe só o canal de Keck-Speer. Antes dele, existe um ligante, que é o ligante de progesterona. Então, a progesterona se liga a esse ligante e aí o canal de Keck-Speer abre, fazendo com que o espermatozoide mude a sua direção. Tá? Da onde vem a progesterona? Progesterona do corpo lúteo. Mas aonde está o corpo lúteo? Do lado aonde você ovocitou. Do lado de cá, do lado de cá. Então os espermatozoides tendem a ir em direção ao lado que você ovocitou, evitando que você tenha perdas de espermatozoides que entrem na tuba errada. Tá? Óbvio, gente, que o processo não é só isso. Você vai falar, beleza, então se descobriu como o espermatozoide acha a tuba certa. É isso aí. Mas como o espermatozoide acha o ovócito 2? A gente não sabe. Existem alguns candidatos. Provavelmente o ovócito 2 está liberando um composto para dizer assim, ó. Imagina, ó, o ovócito 2 está aqui, ó. Ele está aqui.
Então, vamos dizer que o ovócito 2 está aqui. Ele vai liberar um composto para indicar para o espermatozoide que esteja aqui, ó, que o espermatozoide tem que fazer todo esse caminho no labirinto para encontrar o ovócito 2 aqui. Então, tem compostos, provavelmente, certamente, liberados pelo próprio ovócito 2 para facilitar a localização. Esses compostos ainda estão sob estudo. O que se conhece até o momento são os canais de Caspr. Esses já estão bem descritos, tá? Já são matéria de estudo há um tempo já, então já está muito bem descrito e a gente sabe que neles tem o papel da progesterona. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, fomos aqui, passamos por aqui, falamos de Caspr e aqui é para reforçar a história da viabilidade dos gametas. Espermatozoides, por quanto tempo ficam vivos dentro do trato genital feminino? Em média, de 72 a 80 horas. Ou seja, a maioria dos espermatozoides está vivo durante 80 horas. Mas 80 horas dá o quê? 3 dias e 8 horas, né? Então, esse é o período médio de vida deles dentro do trato genital feminino. Alguns espermatozoides podem estar vivos ali dentro até por 5 dias. Então isso a gente tem que guardar na cabeça. O gameta feminino está aqui, ó. Ele vive em média 24 horas. Portanto, se você está ovocitando agora, esse seu gameta vai estar vivo, menina, até amanhã, nesse mesmo horário. Tá? 4, 5 horas da tarde. Pronto. Agora, beleza. Então estou ovocitando hoje, eu vou evitar ter relação sexual desprotegida hoje. Certinho? Certinho? Tá? Agora, se você teve essa relação sexual ontem, anteontem, 3 dias atrás, 5 dias atrás, desprotegida, não adiantou nada. Porque quando o seu gameta foi produzido e foi liberado ali, já tem espermatozoides lá na ampola esperando ele. Então não adiantou nada. Tá? Por esse motivo que relação sexual é só protegida por camisinha, tá? E mesmo assim, toma mais adote um outro mecanismo a mais para dar um reforço maior ainda. Um dos métodos mais seguros que a gente tem é a camisinha. Serve para impedir a gravidez e serve para o DST. Mas muita gente consorcia a pílula anticoncepcional com preservativo. Melhor ainda, tá? Evita a falha, leva o nível de falha a um nível baixíssimo. Tá? Entenderam? Bem, então existe até um método, que é aquele método da tabelinha, que lança a mão dessa história. O que você faz no método da tabelinha? Acha o seu dia fértil, não tem relações sexuais antes, alguns dias antes, e para garantir não tem relações sexuais alguns dias depois. Em teoria, uma perfeição. Na prática, um desastre. Por quê? Porque o ciclo feminino pode se alterar por razões diversas. Por exemplo, você pode estar doente, seu ciclo se alterar. Você pode estar num ambiente diferente, enfrentando alguma coisa diferente em questão de natureza psicológica, seu ciclo pode se alterar. E aí está feita a confusão. Você achou que estava no seu período fértil e não estava. Você achou que não estava no período fértil e estava. Então, o método da tabelinha não funciona de jeito nenhum. Deve ser totalmente abandonado pelos riscos que ele corre. Se você quer um método contraceptivo, é porque você não quer ficar grávida. Então tem que procurar um método que seja mais garantido, que vai evitar totalmente a gravidez. Tudo bem? Tranquilo? Depois a gente vai falar bastante sobre esses métodos mais pra frente. Deixa eu seguir mais um pouco. Acabando, hein? Estou acabando com a aula e me acabando também, né? Cansado hoje. Bem, outra coisa que a gente tem que ter em mente. A distância é extremamente longa para uma célula tão pequenininha quanto o espermatozoide. Para vocês terem uma ideia, os autores fazem uma seguinte comparação. Imagina nós saindo daqui e indo até Marte. Com a tecnologia que nós temos hoje, a gente leva 500 dias para chegar em Marte e voltar. 500 dias, tá? Por que não são feitas viagens tripuladas até Marte? Hoje.
Porque a gente não tem tecnologia para estocar o combustível para voltar de Marte. Então, viagem só de ida, ninguém quer. Tá? Então, mesmo assim, quando a gente tiver a tecnologia, vão ser 500 dias entre ida e volta, muito tempo. Tá? Agora, pega essa nave espacial e transforma ela do tamanho de um espermatozoide. Pega essa viagem e transforma ela da região de produção de espermatozoides, lá no túbulo seminífero, até a ampola, onde vai ter a fecundação. Distância e tamanho são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Que para o espermatozoide é tão difícil quanto uma nave espacial sair daqui e ir até Marte e voltar. O espermatozoide tem que fazer a mesma distância. Enquanto com a nossa tecnologia a gente vai levar 500 dias para fazer isso, o espermatozoide consegue chegar na região de fecundação meia hora, uma hora depois já tem o espermatozoide lá. Então funciona muito bem, tá? Funciona muito bem, tá? Então é um processo extremamente efetivo. Grande parte dessa efetividade não está na natureza específica do espermatozoide, em alguma coisa que ele tem de especial, não, nada disso. Esse sucesso depende só da quantidade de espermatozoides que são produzidos, um grande número de competidores, e aí alguém acaba conseguindo fecundar, tá? Tudo bem? Bem, vamos então fechar, e eu ainda tenho que mostrar uma coisinha aqui que eu não posso me esquecer. Estou tentando ligar o link para tentar linkar isso com o que eu falei mais cedo. Deixa eu lembrar, senão eu mostro simplesmente e conto para vocês qual que é o assunto. Bem, a vida dura dos espermatozoides, o que eles enfrentam? Distância muito longa, acabei de falar, o tempo é restrito, eles duram 80 horas no máximo no interior do útero, e o gameta feminino só 24, o ambiente é inóspito, com acidez elevada da vagina e do útero para proteção, cheio de células fagocitárias, principalmente neutrófilos. O ambiente é complexo, cheio de reentrâncias, e tem a barreira mucocervical que eu falei hoje. A orientação é por sinais clínicos pouco evidentes. O que eu quero dizer com pouco evidentes? O que a gente conhece por enquanto é o cat-spare. Cat-spare não é produzido por uma substância liberada pelo ovócito 2. É produzido por uma substância liberada no corpo lúteo, que está onde? Lá no ovário, do lado de fora da tuba. Então, os sinais que o espermatozoide achar são pouco evidentes. Agora, o fato de você ter muitos competidores faz toda a diferença. Só para você ter uma ideia, qual é a chance de um espermatozoide fecundar? Uma chance em 250 milhões. Isso não quer dizer nada, né? Mas vamos posicionar isso na realidade. A chance de você sair um raio cair na sua cabeça, 1 em 1 milhão. Provavelmente na sua cidade, em algum lugar, no jornal, algum dia, você ouviu falar de alguém que foi fulminado por um raio. Pronto. Mas é uma chance em 1 milhão, ou seja, um caso para cada 1 milhão de eventos. Pronto. Uma chance de um asteroide cair do céu, bater na sua cabeça e te matar. Um meteorito, uma pedra cair lá de cima. Uma chance entre 3 e 5 milhões. Então, você tem 5 vezes mais chance de morrer eletrocutado por um raio do que morrer amassado por um asteroide. Beleza? Tá? Conhece gente que morreu por causa de um meteoro que caiu na cabeça dele? Não. Muito mais difícil, porque é muito mais raro. Tá? Agora, olha só. Conhece alguém que já ganhou na Mega Sena? Uma chance em 50 milhões. Agora tem até propaganda na televisão. Uma chance em 50 milhões. Tá? Você tem o quê? 10 vezes mais chance de cair um meteorito na sua cabeça e te matar do que você ganhar na Mega Sena. Uma chance em 50 milhões. Tá? Ok? Bem, ainda assim todo mundo joga, né? Por que você joga no final de ano? Deixa lá, sai do churrasco lá da sua família, curtindo aquela cervejinha, aquela picanha gostosa lá, para ir lá na fila da lotérica, enorme, virando quarteirão. Porque todo mundo acha, parte do princípio que é o mesmo que me move, do mesmo jeito. Você vai chegar na fila, eu vou estar lá. O que me move?
A ideia, hoje em dia faz pela internet, né? Olha que maravilha. A ideia é de que alguém vai ganhar. Afinal é isso, né? Alguém vai ganhar, que é um prêmio que não tem acúmulo, por isso que as pessoas jogam, tá? Agora, 1 em 50 milhões. A chance de um espermatozoide específico fecundar, 1 em 250 milhões, ou seja, 5 vezes menor a chance. 50 para 250, 5 vezes, tá? 5 vezes menor. Então é uma chance mínima. Se você for olhar um espermatozoide, a chance dele é mínima, 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 mínima. Agora, a chance da menina ficar grávida por ciclo. Para ficar grávida, veja bem, algumas coisas têm que ser feitas. Não adianta ficar grávida, não tem como ficar grávida sem sexo, né? Isso aconteceu uma vez na história e mesmo assim é porque está na Bíblia. Concorda comigo? Tá? Então, ó, o que acontece? Tem que ter relação sexual que a gente chama frequente. Então a menina chega lá no médico, ai doutor, quero tanto ter um bacuri, como é que eu faço? Aí o cara fala assim, sexo. E esse sexo, como é que está sendo sua vida sexual, minha filha? Ela vai virar e falar assim, ai, meu marido é caminhoneiro, 1 vez por mês. Aí ele vai falar, não, aí não tem jeito, né? Aí você não está me ajudando a te ajudar, né? Você tem que ter relação sexual frequente. O que é relação sexual frequente? Pelo menos a cada 2 dias. Lembra que eu contei que o gameta masculino fica vivo durante, em média, 80 horas dentro do genital feminino? Então você tem que ter sempre gametas, sempre espermatozoides dentro do seu útero, tá? Ai, eu estou querendo ficar grávida, mas eu uso anticoncepcional. Aí realmente fica difícil. Ah, eu estou querendo ficar grávida, mas eu transo com camisinha. Aí não tem jeito. Tá vendo? Então, se você contribuir para que tudo funcione bem, que as coisas andem, a sua chance de ficar grávida é de 10% por ciclo. Ou seja, no final do ano, no final de 12 ciclos em média, você tem que estar grávida. Se você não tiver, é algum problema, ou seu, ou com seu marido, ou com ambos, tá? Tem que ser visto o que está acontecendo. Para a menina, o médico vai pedir um ultrassom para ver se você não tem ovários policísticos. E examinar para ver se você não tem, né? Não tem alguns aqueles sinais, claro, de síndrome de ovários policísticos. Para o cara, ele vai pedir um espermograma para ver se está tudo certo com os espermatozoides e vai olhar sobre a ocorrência de varicocele e também de cachumba. A cachumba é uma coisa que há uns anos atrás, graças a Deus as pessoas pararam com essa bobeira, né? Era assim, quando eu era pequeno. Não que minha mãe fizesse isso, mas a gente via muito comum isso. Lá no bairro apareceu uma criança com catapora. As mães tudo iam visitar a criança, mesmo sem conhecer a mãe da criança, para o filho pegar catapora. Porque as mães acreditavam que o filho pegando catapora já ficava livre desse aborrecimento. Pegar catapora agora, não aproveitar que eu estou de férias, meu filho pega catapora, eu cuido dele e fica resolvido. Ou, catapora às vezes dá problema, é raro, mas dá problema. Ah, o menino está com cachumba, eu vou levar meu menino também, porque ele já pega cachumba e pronto, fica resolvido. Cachumba, que a gente chama parotidite infecciosa, que dá nessa região aqui. Já tiveram cachumba? Eu tive cachumba. Dá uma dor incrível que começa aqui, essa dor te dá uma febre, um febrão alto, esse febrão te deixa prostrado, você fica de cama, incha aqui, você tem dificuldade para engolir, tá? Faz uma bolsa aqui, ó, nas parótidas, nessas glândulas salivares que ficam aqui, ó. Se você ficar de repouso, legal. Se você não ficar de repouso, essa parotidite, inflamação na parótida infecciosa, desce, é um vírus, desce pelo sangue e vai para o seu testículo. Dá o que a gente chama orquite, inflamação no testículo. Tá? Essa inflamação faz com que a estrutura do testículo se altere. Então aqui tem uma coisa que eu esqueci de falar quando eu mostrei para vocês o testículo. O testículo tem túnica albugínea, mas a túnica albugínea do testículo ela é dupla. Então você tem uma parte de fora e uma parte de dentro, tá? No meio tem essa região aqui, ó, escura, que é um espaço.
Então você tem uma membrana de fora, que a gente chama de túnica albugínea parietal. Tem uma de dentro, uma outra túnica, que a gente chama de túnica albugínea visceral, tá? Ou, às vezes as pessoas chamam, aí não é culpa minha, eu acho engraçado, porque é testículo, as pessoas chamam de túnica vaginal parietal e túnica vaginal visceral, são as duas. Entre elas tem um espaço, que é um espaço virtual. Por quê? Porque uma fica encostadinha na outra. O espaço existe, elas não estão unidas, mas esse espaço normalmente fica fechadinho. Para que você tem duas? Se na menina você tem uma túnica só? Porque na menina os ovários estão presos dentro do corpo, protegidos lá dentro. O testículo está do lado de fora. Então você está jogando futebol, leva uma pesada aqui, leva uma bolada, o que que acontece? A parte de fora da túnica faz assim, ó. A parte de dentro se mexe e a parte de fora recebe o impacto. Então dá um impacto na parte de fora e a parte de dentro consegue se mover para não ter tanto problema interno. Agora, e a tal da cachumba recolhida? Ela desce, vamos largar o celular por caridade? Ó, UFLA, quantos hectares tem a UFLA? Milhares, né? Uso o celular em qualquer hectare desse aqui, longe de mim, longe da minha sala, por caridade, tá? Já pedi, todo dia eu tenho que parar a aula ou fazer de bobo que não estou vendo. Agora, esteja certo que eu estou vendo e não estou gostando. Não faça isso, não é a primeira vez que estão usando o celular na minha aula de hoje, para mídia social, para responder o WhatsApp. Faça isso em outro campo, na minha frente não, tá? É falta de respeito e atrapalha você. Então olha aqui, ó, tem um espaço, vem aquele vírus, invade o testículo e vai causar uma inflamação. Toda a inflamação dá líquido. O que vai acontecer? Vai inchar esse testículo, e ao inchar o testículo vai arrebentar essa parede, essa túnica vaginal parietal e a túnica vaginal visceral. O testículo é desse tamanho, né? Quando você tem cachumba recolhida, ele fica desse tamanho aqui. Depois de alguns dias, a inflamação acaba e ele volta ao normal. Mais ou menos, porque a parede dele, essas túnicas que eu mostrei para vocês, desaparecem. E aí, se você apalpar o testículo de um cara que teve cachumba recolhida, todos esses tubinhos que eu contei para vocês estão soltos dentro do escroto. Então é uma massa disforme dentro do escroto. Essa parede, essas duas túnicas vaginais que estão aqui, elas servem para proteger, mas também servem para controlar a temperatura. Quando você perde essas paredes e elas não são refeitas, uma vez perdidas elas não vão ser refeitas nunca mais, essas paredes aqui servem também para controlar a temperatura da produção de espermatozoides. Então imagina, dois testículos, dos 125 milhões aqui, 125 milhões de espermatozoides aqui. Desceu a cachumba, eu perdi 125 milhões. Eu só vou produzir metade. Ainda assim, eu não fico infértil. Então aquela história de que você teve cachumba recolhida, você ficou infértil, risca. Tá? Você tem 125 milhões. E hoje eu falei o quê? 10% disso, ou seja, só 25 milhões, é suficiente para você ser fértil, como eu mesmo, tá? Como qualquer pessoa. Então, se você tem só 25 milhões, ainda assim você é fértil como qualquer pessoa normal. Tudo bem? Agora, o que não pode acontecer, de jeito nenhum, é você ter duas cachumbas. Cachumba, você pode ter duas vezes. Você sempre pensa, sarampo eu tenho uma vez, não tem mais. Catapora eu tenho uma vez, não tem mais. Cachumba eu tenho uma vez, não tenho mais. Mentira. Cachumba pode dar do lado direito e do lado esquerdo. Nem sempre ela dá dos dois lados. Normalmente ela dá de um lado. E se você for exposto de novo, você tem tudo de novo do outro lado. E aí, se você não tomou cuidado, ela desce e aí pronto. Aí realmente você fica infértil. Tá? Tudo bem, tranquilo? Então, estrutura do testículo, que estava faltando a parte de fora dele. Falei sobre toda essa história e na aula que vem eu continuo falando da fecundação. Agora a fecundação propriamente dita.
A partir da aula que vem nós vamos falar dos espermatozoides que conseguiram chegar lá no istmo e na realidade chegar lá na ampola e encontraram o gameta feminino, tá? Tudo bem? Continuamos a partir daí. Dúvidas, hein? Tô vendo que tá todo mundo meio anestesiado, né? Feriado, né? Então, lembretes. Prova sábado, das 8 ao meio-dia. Esboços dos modelos, olha lá as meninas esperando vocês. Quem não terminou de fazer, faça na presença delas, tá? Olha, leva o negócio na boa. Isso é para vocês estudarem, para conseguirem uma nota melhor na prova. Não é ranzizice minha, não é implicância com vocês. É um método que eu acho que vai ajudar todo mundo a ter uma nota legal e ninguém ficar mais aqui comigo, tá? Fazer o curso uma vez só e pronto. Ou quem já fez, finalmente conseguir fazer e ir embora e se ver livre de mim, tá? Pronto. Então é uma forma de procurar ajudar vocês. Quando faz o questionário, faz os esboços, ganha ponto. Então ajuda na realidade e na teoria ajuda vocês, já que você vai estar revendo a história de novo, tá? Hoje me perguntaram aqui se vai ter, quem ficar de recuperação vai ter que fazer os esboços de novo. Não, tá? Quem ficar de recuperação nesse período, eu vou dar outra atividade, não vai ser esboço não, vai ter uma outra atividade para fazer, que eu mais ou menos já tenho uma ideia que atividade que vai ser, mas eu vou contar só depois que saírem as notas, tá? Prova sábado das 8 ao meio-dia, você escolhe o horário que vai fazer a prova ali no prédio da Autotrans, de frente ao departamento de física, tá? Não chegue tarde, aconselho vocês a 8 horas da manhã, já está todo mundo lá na porta, só chegue mais tarde quem realmente tiver alguma coisa que a impeça de chegar mais cedo, tá? Mas lembrando, eu vou embora ao meio-dia, não chegue lá meio-dia, não chegue lá 15 para meio-dia, aí eu perdi o horário, eu vou fazer a prova. Legal, você tem 15 minutos para fazer, tá? Chegou depois de meio-dia, a sala está fechada, tá? Se você acha que precisa de mais tempo para fazer a prova, chegue mais cedo. Combinado? Tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma dúvida disso? Alguma dúvida? Essa matéria cai na prova? De novo? Não cai na prova. Essa é a matéria da prova 2. O modelo do espermatozoide para frente, prova 2. Esses modelos que eu mostrei hoje todos, prova 2. Esse aqui é uma mistura, né? Prova 1 com prova 2. Então, eu vou cobrar na prova 1, mas eu vou falar dele também, provavelmente na prova 2, tá? Combinado? Dúvidas? Tranquilinho? As meninas já estão